No dia 21 de abril de 2019, no domingo de Páscoa, fui com a minha mãe à igreja. Me sentei num banco mais atrás. Eu me lembro muito bem que eu me sentei debaixo do ventilador para poder pegar um vento, porque naquele dia a igreja estava bastante cheia e ainda por cima estava um dia bastante quente e abafado. Só que minha mãe não se importava e queria se sentar mais à frente da igreja. Nós recebemos a Sagrada Comunhão e então, depois, alguém foi lá na frente dar alguns avisos ao final da missa. Enquanto ele falava, nós ouvimos um estrondo e sentimos um calor no rosto. Eu vi uma enorme bola de fogo ao redor da igreja e, de repente, os azulejos do teto começaram a cair. Então eu cobri a cabeça, eu protegi a minha cabeça e com as mãos desse jeito. Eu tive esse instinto de me proteger e, felizmente não me aconteceu nada e depois disso eu não pensei em nada, só saí correndo. Eu saí da igreja desesperada, sem saber direito o que fazer. E foi aí que eu encontrei o meu pai lá fora e ele estava em estado de choque. Foi uma sensação muito, muito ruim mesmo. E o meu pai perguntou onde estava minha mãe. E eu não sabia. Foi nesse momento que eu tomei a consciência do que tinha acontecido. E corri para dentro da igreja e encontrei a minha mãe. Ela estava morta no banco. Eu não podia acreditar no que eu via. Os corpos estavam espalhados por todo lugar. E não eram apenas corpos, eram também partes de corpos. Tinha sangue e tudo estava espalhado por todas as partes, por todas as paredes. Simplesmente não conseguimos acreditar que aquilo tinha acontecido. Tinha um cheiro que eu ainda sinto, esse cheiro no meu nariz, aquele odor humano que estava misturado com sangue. Todo mundo morre. Nós sabemos disso, mas aquilo aconteceu de forma muito rápida, inesperada e também brutal. Catuapitia é uma aldeia católica muito antiga. Lá se vê imagens dos santos e de Nossa Senhora por toda a parte. É onde se encontra a maior população de católicos, por isso é chamada de Pequena Roma. Normalmente, há 1 ou 2 funerais por mês. Subitamente, mais de 100 pessoas morreram numa só paróquia.
numa determinada igreja. Por isso, não tínhamos espaço para enterrá-las. O proprietário nos ofereceu este terreno para termos um novo cemitério. Toda a aldeia era como se fosse um velório. E todos sentiam muito. Ninguém podia fazer nada, porque em todas as ruas, em todas as esquinas, havia um velório. Na nossa cultura, quando alguém morre, todos se reúnem. Mas, neste caso, não foi possível se reunir em um velório, porque em todas as casas havia alguém que tinha morrido. Muitas pessoas vêm. Elas vêm aqui para rezar, voltam para casa e voltam para cá novamente porque não conseguem entender. Não querem acreditar que seus parentes morreram. É muito difícil para elas. Que fez isso às pessoas, esteve aqui durante 3 meses como aldeão. Ele vivia perto daquela casa. Ele vivia ali, acredite, ele morava aqui, entre essas pessoas. Então, as pessoas não desconfiaram dele porque ele estava aqui com a população. As pessoas acreditavam nele, confiavam nele, tratavam ele como um irmão. Mas ele simplesmente traiu o amor que lhe ofereceram, esteve com todos e fez o pior. Estamos combatendo uma ideologia. É muito difícil. O inimigo não está fora de casa. Ele está dentro da nossa casa. Eles não têm um território, não pedem nada. Simplesmente eles matam em nome de Deus. Então temos medo disso. Ela não consegue andar. Ela diz que precisa andar, só isso. Eles dizem que vão fazer tudo o que for possível para curá-la, mas isso leva tempo. E, ao mesmo tempo, nós rezamos para Deus e esperamos com isso que Ele faça alguma coisa.
As igrejas estavam fechadas e não tivemos missa dominical. Quando estavam abertas, as pessoas não estavam pensando na missa, mas quando fecharam, começamos a receber vários telefonemas, era um atrás do outro, perguntando o horário das missas, e nós dizíamos: não há missa. A maioria dos padres da diocese e das redondezas teve a mesma experiência que no tempo das perseguições, no primeiro século. Por isso, celebrávamos missa às escondidas, nas casas. Nós percebemos que sem a Eucaristia não temos vida. Desde o primeiro dia, todos os padres religiosos, religiosas e consagrados ao Senhor dedicaram toda a sua vida a essas pessoas. Nunca pregamos durante esse tempo. Apenas estávamos disponíveis para eles e eles sentiram isso. Nós estávamos ajudando, os escutando, chorando com eles. Estávamos partilhando o que estavam vivendo no momento. Então decidimos caminhar com eles na vida do dia a dia. Cada padre, cada um deles tem um grupo constituído por 2 ou 3 religiosos, religiosas e leigos também. Cada grupo é responsável por uma família. Eles tinham decidido vir à igreja nesse dia como forma de expressar a sua fé. Então, é por isso que são mártires. E a nossa responsabilidade é fazer a nossa parte, darmos a nossa contribuição para o seu sacrifício. Pelo menos acompanhando os seus entes queridos enquanto estiverem aqui presentes, vivendo neste mundo. Ele estava sempre pensando na mamãe, na esposa, na irmã e nos 3 filhos. Eu não sei quem vai cuidar de nós agora. Por isso, eu não sei explicar para você como eu estou me sentindo, porque agora eu estou sozinha. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo sozinha. Eu estou sempre pensando nele. Sinceramente, nós não podemos preencher o vazio que foi criado pela explosão. É um vazio. O cristianismo não pode ser
separado do sofrimento. O sofrimento ganha sentido por causa do cristianismo. Mas agora, por outro lado, a partir do primeiro dia, depois da morte do Senhor, a partir desse dia, mataram todos os que acreditaram nele. Fizeram isso ontem. Isso foi há algumas, digamos que há poucas horas. E eles farão novamente amanhã. Ainda assim acreditamos em Deus. Todas as pessoas do conselho estavam presentes na igreja naquele domingo de Páscoa. Estes acontecimentos traumáticos afetaram toda a comunidade. Estes acontecimentos causaram muito sofrimento. Algumas pessoas precisam realmente de assistência financeira devido à explosão e às suas consequências. Mas aquilo de que as pessoas mais precisam é de afeto, sentir que há sempre alguém disponível para elas, alguém que esteja presente junto a elas. Aquilo que alguns dos meus pacientes viveram vai para além da compreensão. Eles precisam mesmo sentir que há sempre alguém disponível para eles. Sempre foi médico ayurvédico. Há muitas gerações que praticamos a medicina ayurvédica. Eu sou a única médica de medicina ocidental que ia me formar quando isso aconteceu. Eles tinham um sonho de eu também praticar a medicina ayurvédica. Espero de verdade que ninguém passe por essa situação que agora estamos vivendo. É muito difícil, porque perder os pais para uma criança é como perder o mundo. Então eu acho que é isso.
estou ferido. Perdi o meu povo. Eu os conhecia há muito tempo. Para um marido seria como perder a mulher e os filhos. Como padre, eu perdi o meu povo, que conhecia e amava. Precisamos de um grande milagre de cura. Fomos todos afetados, estamos todos perturbados e feridos. Naquele dia, eu ainda me lembro de me ajoelhar ao lado do altar e fazer apenas uma pergunta ao Senhor. Eu perguntei, por quê? Responda, por que isso, Senhor? Somos todos filhos de Deus, por isso nós não podemos matar em nome de Deus. Me diz, por que isso? Me dá uma resposta. Depois eu beijei o altar. Estava cheio de sangue e outras sujeiras. Mas as últimas bênçãos do domingo pascal estavam ali. Nada tinha acontecido naquela página. Havia uma gota. Só havia uma gota de sangue que escorreu até bem perto de uma frase. Eu então li a frase que estava junto ao sangue. E dizia, isto é o que Deus vos prometeu. O céu vos será dado. Não vos inquieteis. Jesus diz no Evangelho de João, nunca vos deixarei sozinhos. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. Quando o Filho de Deus foi crucificado, disse, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, nós dizemos a todos aqueles que nos matam, nós te amamos e nós te perdoamos, porque fizeram isso sem nenhum conhecimento. Vocês fizeram isso sem pensar. Todos vocês foram enganados por doutrinas erradas, então voltem para Deus. Deus te ama e nós te perdoamos. Em nome do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Bolivia,